Esta obra é baseada no mangá criado por fãs. O intuito deste canal não é se apropriar da obra, e sim, compartilhar a história com outros fãs da série. O contato dos criadores está na descrição deste vídeo. Ao norte de West City. Depois da luta contra Cleo, Goten encontra Yantia. Bem mais velho, Yantia alegremente pergunta a Goten o que o trazia àquele lugar. Ele disse que estava a caminho da casa do mestre Kami, para pedir ao mestre que o treinasse, assim como ele fez com seu pai no passado. Ele diz que queria se tornar mais forte para proteger a terra. Ele achava que treinar com o mestre Kami seria um bom começo. De repente, Goten avista uma casca de tartaruga gigante. Ele pergunta a Yantia o que ele fazia com aquele objeto tão estranho. Yantia lembra de todo o treinamento que teve com o velho. Ele revela que foi um presente do próprio mestre Kami. Goten, curiosamente, pergunta o que aconteceu com o mestre. Yantia diz a ele que era uma história bem longa. Mas que era uma história e tanto. Sobre o treinamento que ele procurava, Yantia concorda em contar tudo a ele. Se ele concordasse em lutar, ele aceita a proposta, embora ele não acreditasse que Yantia pudesse vencê-lo. Afinal, ele foi um dos guerreiros que enfrentou Majin Buu há alguns anos atrás. Yantia sorri e diz ao jovem guerreiro para usar todo o seu poder. Goten concorda, mas diz a Yantia que não reclame se ele se machucar. Mas antes que ele pudesse terminar aquela frase, Yantia aparece bem atrás dele. Goten se esquiva rapidamente do seu ataque. Muito impressionado, o Saiyajin se questiona. Mas como ele ficou tão rápido? Yantia mostra um distintivo a Goten, e sorrindo, ele diz que depois de ajudar a Patrulha Galáctica a eliminar os capangas de Moro, ele decidiu fazer parte dela, se tornando patrulheiro. Ele tem passado os últimos tempos prendendo bandidos intergalácticos. Há um monte de caras fortes no espaço, e esse foi o momento perfeito para voltar aos treinamentos. E eu, pensando que o senhor estava esse tempo todo descansando. Parando seu ataque no último momento, Yantia poupa Goten do seu golpe final. Então, Goten volta à sua forma original. Isso é inacreditável. O senhor ficou realmente muito forte. Todos vão ficar muito impressionados quando descobrirem. Tenho que agradecer ao mestre Kami. Sem ele, nada disso seria possível. Já que tocou nesse assunto, me diga. Por que exatamente você está com esse casco de tartaruga? Alguns anos atrás, após o ataque de Moro à Terra, Yantia finalmente percebeu que era necessário treinar e ficar mais forte, no caso de Goku ou Vegeta não estiverem por perto. Ele sabia que tinha um longo caminho a percorrer. Até mesmo para alcançar Kuririn, ele sabia que precisava começar o quanto antes. E por já estar familiarizado com o estilo Kami, provavelmente, seria mais fácil voltar aos treinos. Ao chegar pela primeira vez na ilha, ele e Geiko estavam relaxando. Bem, mais ou menos. Em seguida, depois de alguns dias de treinamento clássico, o mestre os enviou em uma missão para encontrar um tipo de objeto místico, que ele chamou de Cristal de Kai.
Ele não explicou o que era, nem para o que ele servia. Yantia presumiu que seria algo como a água sagrada de Carim, onde o verdadeiro prêmio era o poder, conquistado ao longo do caminho. Então, Goten diz: um cristal de Kai. Eu nunca ouvi falar disso antes. Esse objeto estava localizado em um planeta chamado Doro. Curiosamente, Jeiko sabia onde este mundo se encontrava. E com sua nave, não demoraram muito para chegar lá. Então, eles começaram sua jornada pela órbita do planeta, tentando encontrar o melhor lugar para aterrissar. Jeiko não estava prestando atenção, e um cometa bateu em sua nave. Eles ainda não sabiam, mas aquele seria um grande erro da parte deles. Eles caíram, e foram imediatamente recebidos pelos habitantes nativos. Eram criaturas parecidas com ratos bem pequenos. Resumindo, eles tinham uma torre semelhante à do Mestre Carim, só que a deles ficava no subterrâneo em vez do céu. Então, Goten pergunta: mas se a torre ficava no fundo da terra, como vocês conseguiram chegar até lá? Meu pai me contou como era difícil naquela época escalar a Torre Carim. Sim, é verdade, Goten. Como eu disse, a torre ficava no subsolo, então tivemos que escavar toneladas de terra. Nós fizemos muitas e muitas escavações. Mas a terra continuava caindo, e o buraco sempre se fechava. Não importava quantas rochas, sujeira e terra tirávamos, nós não fomos capazes de avançar. Todo o trabalho que tivemos para escavar era inútil, nada funcionava. Depois de tentar alguns métodos diferentes, eu usei o punho do lobo. E foi aí que finalmente conseguimos chegar à torre. E então, ao chegar naquele lugar, conheci alguém que se parecia muito com o Sr. Polpo. Ele me desafiou para testar se eu era digno de conhecer o guardião do planeta. Claro que eu fui capaz de vencê-lo. Mas, ao fazer isso, um ser maligno, chamado Sami, apareceu. E de repente, acredite ou não, o próprio guardião do planeta também apareceu. Ele parecia muito diferente de Dendê. Ele não era um Namekusei-jin, mas algum tipo de criatura, parecido com um peixe. Seu nome era Mignon. Ele explicou que quando Jeiko e eu colidimos com aquele cometa, Sami foi solto. Há muito tempo, aquele ser maligno estava atrás do cristal, mas eles o trancaram dentro de uma rocha e o lançaram para fora do planeta deles. Para reparar nosso erro, eu fiz uma promessa de que eu mesmo derrotaria aquele ser, quem quer que ele fosse. Goten, muito curioso, pergunta: então, vocês conseguiram pegar o cristal? Bem, depois da última batalha. Esse cara realmente me levou a chegar no meu limite. Yantia havia usado quase toda a sua energia, e o vilão quase levou a melhor. Mas, ele subestimou Yantia, e no final, sua própria arrogância causou sua derrota. Ele usou toda a energia que ainda lhe restava, e conseguiu bravamente derrotar o inimigo. Então, vocês voltaram para a Terra, e levaram o cristal ao Mestre Kami, certo? Yantia ficou um pouco relutante em continuar sua história. E Goten pergunta: o que aconteceu quando vocês voltaram? Bem, depois de voltar à Terra, nós imediatamente voltamos para a casa do Mestre Kami. Lá, ele estava esperando por nós. Ele disse algo sobre ter vivido uma vida longa, e que era hora dele se mudar. Pois ele estava cansado. Ele fez tudo o que podia pelas pessoas com quem se importava. E que era a vez de outra pessoa liderar a escola das tartarugas. Ambos colocaram as mãos no cristal. Mestre Kami começou a brilhar, e seu corpo inteiro estava vibrando. Yantia sentiu seu ki correndo através dele. Ele deu um passo para trás.
O cristal vaporizou diante de seus olhos. O velho mestre disse a Yantia que tinha muita fé nele. Antes que seu corpo lentamente se transformasse em pó e meras manchas de energia. Um forte vento varreu toda a ilha, limpando a neblina que se reuniu naquele instante. Foi o momento em que o Ki do Mestre Kami desapareceu, como se estivesse se espalhado por todos os cantos da terra. Todos os seus pertences foram colocados ao lado de sua casa. Yantia agradeceu ao seu mestre por tudo, prometendo deixá-lo muito orgulhoso, onde quer que ele estivesse, e que nunca deixaria a escola acabar. Ele sentiu seu Ki desaparecer. Seu corpo inteiro se vaporizou. O mestre Kami se foi. E todo o seu legado, de alguma forma, repousa sobre os ombros de Yantia agora. Goten, muito animado, diz: então, vai ser o senhor que vai me treinar, no lugar do mestre Kami. Me ensine os caminhos da escola tartaruga. Eu prometo não decepcioná-lo. Ao ouvir aquilo, o coração de Yantia se enche de esperança, pensando em todos os alunos da escola que ele conheceu em sua vida. E assim, Yantia assume o legado de Kami como o novo mestre das tartarugas. Ele teve um grande aumento de poder, usando seu próprio estilo. Como será o treinamento do nosso jovem herói? O mestre Kami ainda vive em outro mundo? Ou será que ele realmente se foi para sempre?